Durante os últimos anos, tem crescido a produção de filmes alternativos e que se diferem de gêneros como o slasher movie. Temos agora histórias de ritmo desacelerado e que dispensam o uso do susto, também conhecido pelo recurso do jump scare, e que se preocupa, na verdade, em abordar o psicológico através da atmosfera. E é nesse cenário que surgem obras como The Older Lamb, traduzido como O Rebanho para o português, da diretora Małgorzata Zumowskowa. De acordo com a própria autora, o longa seria um grito sombrio contra o patriarcado. E nisso temos um grupo de mulheres que vivem em irmandade num complexo rural em uma inabitada floresta. Lá elas não possuem contato com tecnologia ou estudos, por exemplo, e vivem apenas para seguir o seu líder, o pastor Michael. Apenas são aceitas mulheres no grupo, sendo o pastor o único homem. As mais velhas são chamadas de esposas para ele, e as novas seriam as filhas. Porém, todas fazem parte de um rebanho, como ele mesmo diz. O filme concentra o seu foco em Sela, uma das adolescentes filha do pastor, e ela se prepara para assumir o lugar de esposa após a sua primeira menstruação. A menina chama a atenção justamente pela sua aparência angelical e melancólica, característica que talvez mais a destaque aos olhos do seu líder. Todas as moças seguem a liderança desse seu pastor com a esperança de se tornarem puras aos pecados de Eva, a primeira mulher. Aliado a isso, há também um discurso de proteção e aceitação que as fazem procurar a atenção dessa liderança masculina. Quando pensamos numa cultura de empoderamento feminino, isso pode não parecer grande coisa, mas para figuras privadas do seu lugar de subjetividade e individualização, elas encontram nessa adoração o seu único propósito de vida. Esse é um dos eixos centrais da narrativa, que encontra substância a partir do padrão de comportamento do pastor para com as mulheres. Enquanto elas são crianças, ele as trata como seres puros e delicados. Porém, com a chegada da monarca, primeira menstruação, ele passa a vê-las como impuras e que devem ser domesticadas ou punidas. Isso é muito bem representado na sequência do ritual de nascimento de pequenos carneiros. Aqui, Sela vive a experiência da sua primeira menstruação. Sozinha, ela grita por acreditar que perdeu a sua inocência. Porém, esse grito é apresentado de modo silencioso. A diretora oculta a potência do grito, já que se trata de um ato íntimo da jovem, que não compreende muito bem o que se passa com seu corpo. E é a partir desse ponto que a personagem passa a ter visões e alucinações que a fazem questionar as ações do próprio líder do rebanho. O filme consegue imprimir uma impressão de estranhamento, principalmente pela atmosfera misteriosa e o seu ritmo lento. Não conseguimos ter a dimensão do tempo em que os personagens estão inseridos e, por causa da fragmentação das informações em determinados momentos, não conseguimos entender a linha temporal em que as coisas acontecem. Com isso, The Older Lamb não é um filme fácil de deduzir. A diretora não revela os significados dos pequenos gestos, como, por exemplo, um beijo dado em uma mão. Assim como essa situação, várias outras são apresentadas ao público sem que o contexto seja colocado de modo expositivo. Todas as informações são postas na mise-en-scène, ou seja, na construção específica da cena, através de um conjunto de decisões formais. Isso ocorre seja pela dedicação por adotar planos bem compostos, de se criar um ambiente hostil de apresentação dessa floresta fantasmagórica, dos comportamentos dos personagens ou nos diálogos e na concepção sonora do filme como um todo.
A ideia do zoom, ou dessa câmera que se aproxima através do movimento da sua lente, é utilizado dentro da linguagem para revelar algumas informações narrativas e indicar o olhar do personagem que vê algo que não deveria ser visto. No filme também há imagens que remetem muito a uma construção onírica. Nisso, o sonho e a imaginação revelam o que se passa na mente de Sela. E essas imagens, muitas vezes, se assemelham à concepção que encontramos nas artes plásticas. No início da história, o pastor é ilustrado como uma figura santa e poderosa. Porém, esta aparência vai sendo diluída e o seu controle para com as mulheres vai se tornando cada vez mais frágil. Acuado e desequilibrado, aos poucos vai revelando a sua verdadeira face humana, impura e misógina. Quando pensamos no sexo, notamos que essa é mais uma prática desconhecida pelas jovens. Nesse contexto, a violação passa despercebida e se confunde com uma falsa convicção de purificação sustentada pelo líder. Opondo-se a isso, Sela percebe o abuso e começa a se rebelar. E quanto mais o roteiro se lança no abismo da submissão e do abuso, mais ele encontra vias para explorar as tensões das mulheres e a sua realidade amarga. Os elementos da natureza estão muito presentes no filme, não só através das suas paisagens naturais, mas também na representação dos seus elementos simbólicos. O fogo, por exemplo, simboliza através das imagens a perturbação interna dos personagens, ao passo que a água seria um elemento de transição, principalmente para as mulheres, que significa a morte ou a liberdade. Ainda nessa linha, a iconografia cristã das ovelhas são pontuadas no filme muito em alinhamento a essa reflexão em torno do que significa o sacrifício em meio de um contexto mítico e religioso. The Older Lamb seria então, entre todos os pontos, um conto de revolta contra o patriarcado em uma estrutura narrativa densa e que coloca foco na discussão da emancipação feminina. A obra se apoia muito também na sua vertente onírica e mística, através do uso proposital das suas imagens e sons. E por mais que essa história possa evocar um senso de complexidade e estranhamento ao espectador, a aproximação com esse trabalho é muito válida, principalmente quando levamos em conta a visão da mulher que assume o lugar de direção no desejo de gerar reflexão e debate a partir do exercício com o cinema de gênero, nesse caso, o suspense e o filme distópico.